Você sabia que temos maneiras especiais de ler algumas potências? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre algumas leituras de potenciação, ok? Mas antes, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula! Nós vamos ver isso a partir de dois probleminhas, ok? Então, olha só. Qual é a área de um quadrado de lado 4 centímetros? Então, vamos começar entendendo o que seria a área de um quadrado. Como já sabemos, a área de um quadrado é a região dentro deste quadrado, certo? E para todo quadrado, os quatro lados são iguais, portanto, a área deste quadrado será igual a área desse quadrado será igual a base vezes a altura. Só que nesse caso a base é L e a altura também é L. Então eu represento como L vezes L. Lado vezes lado. Bastava por enquanto aqui eu substituir esse L pelo 4. Porém, vou fazer uma pequena observação aqui, entrando no que a gente está estudando agora, que é a questão das potências. Aqui eu tenho uma multiplicação de mesma base, a base é L. Portanto, eu posso trocar essa multiplicação, sempre que eu aparecer com multiplicações de mesma base, eu posso trocar isso daí por uma potência. Fazendo o quê? Mantenho a minha base e vou colocar o expoente de acordo com a quantidade de fatores que eu tenho. Aqui no caso é 2, então isso seria 2, expoente 2. Ok. Por que é que fiz isso? Aqui, no caso, apareceu uma base elevada a 2. E essa base elevada a 2 é o lado de um quadrado. Esse lado desse quadrado vai representar a área de um quadrado. Então, aqui, eu vou identificar lado ao quadrado. Neste caso, eu tenho a primeira leitura especial dentro de uma potência, que é quando o expoente é 2. Relembrando, aqui no caso vamos resolver para que você possa compreender, aqui seria 4 elevado a 2, estou substituindo o lado por 4, acabamos de trabalhar uma fórmula de matemática, tá? Uma bem importante que a gente usa sempre, que é pegar o lado elevado ao quadrado para encontrar a área de um quadrado. Então, eu fiz 4 elevado à segunda potência. Recorda? Além disso, isso aqui pode ser 4 elevado a 2. E agora, além disso, também pode ser 4 elevado ao quadrado, certo? Beleza? Resolvendo aqui, basta fazer 4 vezes 4 para a gente deixar tudo respondidinho aqui. Essa área vai ser 16 centímetros quadrados. Mas o mais importante aqui é sabermos que todas as vezes que eu tenho um expoente 2, vamos ter a leitura daquele número elevado ao quadrado. Gisele, é só no lado? Não, é para qualquer potência, tá? Onde o número estiver elevado a 2. Eu vou ler o 2, o expoente 2, também como um quadrado, certinho? Agora, e para o cubo? Como será para o cubo? Aqui no caso, olha, eu quero calcular o volume de um cubo. O que é um cubo mesmo? O cubo é um sólido geométrico onde todas as suas faces são formadas por quadrados. E aí, esses quadrados, quem lá do outro lado era o meu lado no quadrado, aqui ele passa a ser chamado de aresta, tá? As arestas são essas linhas, tá? Que formam, inclusive, essas tracejadas aqui de trás. Elas estão dessa forma para nos dar a ideia de profundidade aqui, ok? Então, aqui eu tenho a minha aresta, certo? A minha aresta, ela será a base para que façamos o cálculo do nosso volume.
E todas as vezes que eu vou calcular o volume de um bloco retangular, o volume de um paralelepípedo, e o cubo é um tipo especial de paralelepípedo, né? E bloco retangular, que são sinônimos, como que eu vou fazer? Já que as arestas são todas iguais e o volume de um tipo de sólido desse é largura vezes comprimento vezes altura, aqui serão todas as três coisas iguaizinhas. Então, o volume aqui será a aresta vezes a outra aresta vezes a outra aresta, que vai ser a nossa base aqui, o nosso comprimento lá, né? A nossa largura lá atrás, o comprimento, a largura e a altura, tudo igual a A, certo? Novamente, olha ali o que vai acontecer. Nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. E mesmo essa base sendo letras, eu posso fazer a mesma coisa, que é o quê? Pegar esse A e elevar a 3. Por que eu posso elevar a 3? Porque aqui tem 3 vezes a letrinha A. Mas quanto vale o A? Isso a gente descobrirá depois, certo? E aí apareceu esse expoente, o expoente 3. Quando aparecer esse expoente 3, eu posso ler esse expoente ao cubo. Por que eu posso ler ao cubo? Porque ele vem exatamente do volume de um cubo, certo? Resolvendo aqui, para a gente descobrir o volume desse cubo, basta que eu pegue o valor da aresta dele, que é 3, e eleve a 3. Relembrando o que vimos na aula sobre potenciação, resolver isso aqui não é fazer 3 vezes 3. Não é fazer base vezes o expoente. É fazer 3 vezes 3 vezes 3, que é justamente o que estava aqui. Seria colocar o 3 no lugar de cada um daquelas letrinhas A, certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o volume aqui será 27 e a gente costuma chamar isso, né? A gente usa centímetro cúbico, que vem justamente pelo fato de ser vindo de um cubo, tá certo? A mesma coisa aqui na questão do volume, ele ser centímetro quadrado, porque ele vem da área de um quadrado. Então, tá vendo como que tá tudo interligado? Certo? Essas nomenclaturas, elas são muito importantes, porque todas as vezes que eu usar quadrado, eu tenho que saber que o meu expoente é 2, tá? E todas as vezes que eu usar cubo, eu tenho que saber que o meu expoente é 3, ok? E assim terminamos mais esta aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like para poder nos ajudar. E escreva nos comentários o que você achou desta aula sobre esses expoentes especiais da potenciação. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!